Olá, estudantes, tudo bem? Nesse encontro, nós vamos falar sobre um dos mais notáveis pensadores da educação no Brasil e no mundo, que foi e é Paulo Freire. E esse autor é de fundamental importância, é um dos autores mais lidos e citados no tema da educação em todo o mundo, traduzido para várias línguas. E o pensamento dele é um pensamento muito vivo, porque ele ainda causa muito incômodo, né? Ainda as pessoas acham que tem que se contrapor ao pensamento dele, que é um pensamento de muita liberdade, de muita emancipação. É importante que nós conheçamos algumas das ideias, conheçamos a trajetória deles, e vocês têm no material de vocês um capítulo do livro dele, que eu aconselho que vocês leiam, porque é importante ler os autores, não ouvir falar apenas sobre eles. Vamos falar um pouco sobre Paulo Freire, então? Nesse encontro, então, dentro da ideia de estudar os pensadores da educação brasileira, nós vamos estudar melhor o Paulo Freire e a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia que ele propõe. O Paulo Freire nasceu em Recife, em 1921, faleceu no ano de 1997. Ele estudou no Recife. Enquanto ele ainda era estudante, ele começou a se dedicar ao ensino da língua portuguesa. Ingressou na faculdade de Direito, era formado em Direito com Anísio Teixeira, né? E depois teve uma formação acadêmica de doutor e de livre docente em educação pela universidade. Ele foi diretor e depois superintendente do setor de educação e cultura do SESI entre 1947 e 1957, juntando a direção e depois a superintendência. Foi nesse momento que ele teve contato com jovens e com adultos trabalhadores. E é nesse momento que ele percebe o quanto a questão da educação, e particularmente da alfabetização de adultos, era premente no Brasil. Não podemos esquecer que na metade do século XX, na década de 1950, a gente tem quase que a metade da população brasileira analfabeta. Então, a alfabetização de adultos fazia parte também de modernizar e capacitar o país e dar a essas pessoas a possibilidade de ter um lugar no mundo. Então, ao lado de outros educadores, o Paulo Freire, junto com a Raquel Castro, fundou o Instituto Capibaribe, nos anos 50, e aí ele vai atuar nos movimentos de educação popular, né, na década de 60. Ele foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular, o MCP, do Recife. Toda vez que vocês estudarem sobre o Paulo Freire, as pessoas vão mencionar o método de alfabetização que ele criou, que chama método de alfabetização Paulo Freire, que é conhecido no mundo todo e que foi, como dissemos em outra aula, adaptado pelo regime militar quando foi criado o Mobral, mas que tinha toda a base e a ênfase no que já tinha sido preconizado pelo Paulo Freire. Ele foi, obviamente, perseguido pela ditadura militar, viveu algum tempo no exílio e faleceu em 97. As imagens que eu trouxe aqui para vocês são dessa famosa cartilha, que provavelmente os pais ou avós de vocês estudaram nelas, que era a cartilha Caminho Suave, escrita pela Branca Alves de Lima, e que era o primeiro livro de alfabetização e leitura que era utilizado. Isso é para que vocês percebam qual era a realidade na qual o Paulo Freire tinha que pensar numa alfabetização de adultos e não nessa alfabetização de encontro de letras e de sílabas absolutamente superada em termos de alfabetização que representava o Caminho Suave. Eu trouxe aqui para vocês uma página, né, do Caminho da Suave, então a pessoa vai aprender a letra B. Então, essa primeira associação infantil o B é do formato da barriguinha, então, de B vai nascer a palavra barriga, e aí encontram os encontros, né, babá, bebê, bibi, bobó, e era dessa forma que se pensava a alfabetização, como se fosse um domínio puro e simples do código da linguagem. Acreditava-se que se a criança dominasse o código, as letras e as sílabas, ela automaticamente ia ler e escrever todos os gêneros de texto. E esse é um método de alfabetização que, se você fica nele, você cria o analfabeto
funcional, ele sabe ler as palavras, mas ele não sabe interpretar e associar essas palavras ao seu mundo. Então, aqui, nessas frases que eu indiquei para vocês, isso aqui trabalha com uma hierarquia de informações, descolado da realidade imediata. Prova-se que essa forma de alfabetização, nela, o domínio do código da linguagem é insuficiente, porque a alfabetização tem que incluir hipóteses e associações de palavras. A escrita e a leitura têm uma função social. Então, essa forma de alfabetização continua hoje inadequada, e principalmente inadequada para os adultos. Na cartilha Caminho Suave, a criança ia aprender a letra B lá pela página 30, e o G, o GAG, lá depois da página 100. Então, ela aprendia o B, mas ela não aprendia a palavra barriga. E partia do princípio de que o B era mais difícil do que o G, que é uma hierarquia também ilógica. Não vou me estender muito sobre isso, se vocês ficarem interessados, vocês podem encontrar vários textos sobre isso. O método do Paulo Freire, de alfabetização de adultos, que é um método que começa em 1962, tá? Um grupo de estudantes católicos, ultracatólicos, dos círculos de cultura e o governo do Rio Grande do Norte, eles custeiam essa experiência, e também ela é custeada pelas verbas do Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso era um programa norte-americano, de influência aqui no Brasil, que investia também na alfabetização de adultos. Isso aconteceu na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui uma foto bastante interessante, né, desses moradores da cidade, cerca de 300 moradores adultos. Alguns levaram as mulheres levaram os filhos junto, né, e nesse método, a pessoa era alfabetizada em 40 horas, em 36 horas, para falar a verdade, mas em 40 horas a pessoa estava alfabetizada. Só que ela era alfabetizada a partir da sua realidade, a partir das discussões das suas experiências de vida e das palavras presentes na sua realidade. O exemplo clássico é o exemplo da palavra tijolo, né? Então, não é uma palavra descolada da realidade, mas nascendo daquela própria troca de experiências, dando um protagonismo para o aluno. Esse método torna-se internacionalmente conhecido, várias pessoas vêm visitar, inclusive Angicos, para conhecer melhor esse método. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos livros. É lógico que o Paulo Freire deixou uma obra muito vasta, vocês também têm os vídeos dele para assistir aí no material do curso, né? Mas eu trouxe esses 5 livros que eu considero muito importantes. O Educação como Prática da Liberdade é um livro de 1967, e é quando ele conta essa experiência da alfabetização de adultos em Angicos. Pedagogia do Oprimido é uma obra de 68, Educação em Mudança é um livro de 1979, A Importância do Ato de Ler, de 81, e, finalmente, Pedagogia da Autonomia é uma obra de 1996. A educação que ele propõe é um novo tipo de educação, que vai trazer às classes dominadas a sua autonomia, a sua emancipação, por meio do diálogo, por meio de uma educação emancipadora. Vamos ler alguns trechos. Vocês sabem que o Paulo Freire é muito citado, às vezes ele é citado fora de contexto, às vezes ele é propositadamente citado fora de contexto para parecer que o que ele diz não faz sentido. Por isso que é importante ler os textos dele, tá? Então, aqui no Pedagogia do Oprimido, ele menciona: ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O que significa isso? Não é a impossibilidade de educar e de ensinar, mas como a gente viu na experiência de Angicos, é nessa troca, nesse diálogo entre as pessoas que estão se formando, que são os educandos, né, com a sua experiência de mundo, que acontece a possibilidade da educação. Uma outra frase: um dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola decreta que antes dela não há nada. Então, aquilo que foi pensado para os adultos reaparece aqui também, de que as crianças também vêm de um mundo, têm uma experiência de mundo, têm uma experiência nas suas casas, onde vivem com as suas famílias, e isso faz parte do processo de aprendizagem.
Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. É uma das frases da importância do ato de ler. E, por fim, quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e, com seu trabalho, pode criar um mundo próprio, seu eu e suas circunstâncias. A educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais. Isso está em educação, em mudança. E aqui a gente vê claramente de que a educação não é simplesmente a transmissão de conteúdos, a transmissão de informações ou a aprendizagem de técnicas e hábitos para serem utilizados no mundo, mas que ela pode ser uma forma de, ao compreender esse mundo, transformá-lo. Por que transformá-lo? Transformá-lo para um mundo com mais equidade, com mais justiça, um mundo mais inclusivo. Então, vocês lembram que lá na primeira aula a gente falou sobre o Durkheim e a ideia de que a educação e a escola existem para reproduzir, né, a forma como a sociedade funciona. Aqui o desafio do Paulo Freire é que a escola, mesmo tendo sido pensada para reproduzir a sociedade, ela pode ser uma forma de repensar essa sociedade, transformar essa sociedade e trazer a ela soluções. Vocês têm para ler o capítulo 2 do Pedagogia da Autonomia, tá? O Pedagogia da Autonomia, ele tem 3 partes. A parte 1 é sobre a prática docente, a prática 2, que é a parte 2, é o ensinar, não é transferir conhecimento, e a 3 é ensinar uma especificidade humana. Então, vamos ponto a ponto que ele trabalha nesse item 2, que é o que vocês vão ler. Ensinar exige consciência do inacabado, ou seja, o homem ainda, ele está em formação, todo mundo está em formação, ninguém é um ser completo, né, e isso tem que ser levado em consideração no ensinar. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Todos somos condicionados geneticamente, pela sociedade, pela nossa história, na forma como nós estamos inseridos na nossa história. Reconhecer isso é uma forma de começar a transformar isso também. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. O educando é o estudante, é o aluno. Então, a dignidade do aluno é tão importante quanto a dignidade do professor. Então, quando o professor ironiza uma dúvida do aluno, ironiza o aluno e diz, ponha-se no seu lugar, quando ele ele não respeita a curiosidade desse aluno, lembram do vídeo que a gente assistiu do Rubem Alves, lá no começo, quando ele não aceita o gosto estético, a linguagem desse aluno, ele é um professor autoritário que já está impedindo o ato de ensinar. Ensinar exige bom senso, aliás, bom senso é necessário todo momento, né, que tem a ver com respeitar a autonomia e a dignidade do outro, mas tem a ver também com a questão da ética. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, o professor, ele tem que saber lidar com as diferenças, mas ele tem que entender que faz parte da sua prática ética também lutar pelos seus direitos como professor. Ensinar exige a apreensão da realidade. Apenas os homens e as mulheres conseguem aprender. Aprender não é repetir um treinamento, não é aprender, não é absorver práticas prontas, mas é construir, reconstruir as informações. Então, esses conteúdos a serem ensinados, eles não podem ser só os conteúdos, mas eles têm que incluir também o lugar da crítica, o lugar da utopia, né? E é por isso que exige a apreensão da realidade. Ensinar exige alegria e esperança. O Paulo Freire fala sempre que o professor não deve se desesperançar e achar que está tudo ruim, não tem mais nada o que fazer, então tem um lugar aqui para criatividade, né? E isso se relaciona à convicção de que mudar é possível, né? O Paulo Freire diz que o mundo não é de um jeito, o mundo está sendo de um jeito. Então, as pessoas são sujeitos nesse mundo e podem intervir na realidade por um mundo melhor. E, por fim, ensinar exige curiosidade, ou seja, sem a curiosidade, o educador não pode nem aprender, nem ensinar. Aqui a gente tem uma frase dele,
Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula, eu devo estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a ele ensinar, e não a de transferir conhecimento. O nosso último pensador do século XX, vocês já conhecem. Por que vocês já conhecem? Porque vocês já viram vídeos dele aqui na nossa disciplina e já leram textos dele também, que é o Demirval Saviani, que nasceu em 1943, e que vai propor, vamos dizer assim, o último grande pensador que a gente tem aqui no Brasil, que vai propor o método histórico crítico. Tá? Então, ele estuda a educação a partir da Constituição de 1988, a pedagogia histórico-crítica, ela é contra a escola tradicional, né? E ele acredita que a escola tem, sim, a função de possibilitar o acesso aos conhecimentos. Existem os conhecimentos que são os conhecimentos que foram criados pela humanidade, né? Todas as descobertas que foram produzidas e sistematizadas, mas essa transmissão não pode ocorrer de forma mecânica e nem os currículos têm que ser irrelevantes, ou de uma forma que o professor não perceba a relevância daquilo que ele está ensinando, porque aí ele vai ficar impossibilitado, como acabamos de dizer, de despertar a curiosidade. Então, o ensino não deve ser enfadonho, cansativo, mas os professores têm que lidar de uma forma crítica com os conhecimentos e contribuir. Eles também são produtores de conhecimento. Em sala de aula tem um lugar para criatividade e tem um lugar para produção do saber em sala de aula. O Saviani entende os professores e alunos inseridos na sociedade. O vídeo que eu trouxe para vocês, ele vai contar um pouco sobre as ideias principais dele, e a formação dele, ela tem uma inclinação teórica marxista, né, que significa que, embora a escola seja também parte da sociedade, ela pode ser uma forma de criticar essa sociedade, buscar justiça e igualdade. Gente, essas ideias são muito mais amplas do que isso, por isso é importante que vocês assistam os vídeos e leiam os textos que eu indiquei para vocês. E no nosso próximo encontro, né, na próxima semana, a gente vai falar sobre algumas questões bem contemporâneas da educação. Até lá!